Olá, boa tarde, boa tarde. Estamos começando aqui mais um programa Noite Jurídica ao vivo nesse 10 de maio de 2018. Mais um programa especial aqui com mais um convidado especialíssimo também. Um convidado que eu venho chamando, que eu conheço há muitos anos, só não vou contar a quantidade de anos que eu conheço, né? Mas há muitos anos eu conheço e há muitos anos eu venho convidando para o programa. Posso até dizer que se nós temos 8 anos, no mínimo, aí, de existência do programa Noite Jurídica, no mínimo, há 8 anos a gente vem convidando ele para estar participando, para estar transmitindo um pouco desse conhecimento que ele tem, jurídico, para mim e para vocês todos que nos assistem. Mas ele não veio por qualquer tipo de desleixo, não. Também eu só estou fazendo esse tipo de comentário, mas também vou justificar. Ele tem uma vida super corrida. Sempre, desde quando eu conheci, ele sempre vive correndo para um lado, para o outro, fazendo 1001 coisas. Então, eu tenho certeza que essa foi a primeira vez de muitas outras, que, como tá, graças a Deus, todos os programas pretéritos, os programas passados, que estão vindo nessa leva aí de programas do Noite Jurídica, estão vindo com grande sucesso na internet. Muita gente passando e-mail, muita gente transmitindo perguntas, muita gente indagando, dando sugestões, críticas também. Uma delas é que, doutor Rafael, você fala muito. Está aparecendo outro apresentador aí da Rede Globo aí que fala, não deixa os convidados falarem. Mas eu aceito essas críticas e juro, críticas são sempre boas, A gente que sabe assimilar, compreender as críticas, e diante dessas críticas a gente tenta aperfeiçoar o programa para vocês que nos assistem com tanto carinho, expressam esse carinho, essa admiração pelo programa, pelo conteúdo do programa na internet. Como sempre, todo programa, toda semana é um sucesso de perguntas, muito delas a gente não consegue responder aqui durante o horário do programa, mas eles são encaminhados para os nossos convidados e os convidados que passam diretamente lá através do Facebook a responder as perguntas que são enviadas para a página do programa do Facebook Noite Jurídica. Mas então eu vou para a apresentação, para ele passar para as considerações iniciais desse convidado, que é meu amigo. Posso dizer também com propriedade que foi um dos meus professores, foi um não, que não morreu, está aqui do meu lado e continua sendo um dos meus professores, no início da minha carreira jurídica, até antes de ser advogado. Eu apurrinhava muito assim no fórum, eu sempre estava em contato, fazendo muitas perguntas, eu sempre fui muito curioso e ele sempre muito disposto a me atender, a tirar essas dúvidas, a explicar como era a advocacia, explicar os meandros da advocacia, como era ser um advogado e também questões jurídicas. Eu sempre levava dúvidas jurídicas, doutor, como que é isso? Não, faz assim, faz assado. E aprendi muito com ele, como outros que eu também já mencionei o nome aqui. Então é com imenso prazer que eu apresento o doutor Ricardo Braga. Boa tarde, doutor Ricardo Braga. Tudo tarde, bem? Meu amigo, tudo bem. É um prazer inenarrável estar aqui. Infelizmente não pude atendê-lo antes, Sei que fui convidado por diversas vezes, mas sabe que nossas tarefas, atribuições causam esses percursos, esses problemas, Nós temos que resolver os problemas dos nossos clientes, Mas, como o doutor mesmo falou, são anos na estrada, são anos juntos, com um imenso prazer, vi o doutor se formando. É verdade, lá no início da carreira, carreira, perturbando você muito. Não digo perturbando, Perturbando. Sempre na busca do conhecimento, sempre querendo o melhor para o seu cliente, a perfeição sempre por excelência. E com esses professores aqui, eu digo assim, esses professores aqui da região dos lagos, assim, eu tive, graças a Deus, doutor Ricardo, eu tive grandes pessoas que passaram pelo meu caminho, grandes amigos, grandes advogados que se tornaram amigos e que sempre tiveram a vontade de me ensinar. Não só a mim, não vou ser pretensioso dizer que só ensinava a mim. Não, ensinavam a todos. E foi numa leva que eu vou te perguntar também isso, porque do seu iniciação na carreira jurídica, o que te levou a fazer a faculdade de Direito, o que te levou à advocacia, o que te levou à cidade de Cabo Frio, que você é natural do Rio de Janeiro e está há quase 20 anos na cidade de Cabo Frio, mas você já advogou também na cidade do Rio de Janeiro. Eu vou fazer essas perguntas. Mas foi muito bom para essa geração, pelo menos na minha geração,
né, que foi a primeira faculdade de Direito aqui na região dos Lagos, principalmente aqui em Cabo Frio, na cidade de Cabo Frio, e nós tínhamos advogados sedimentados no mercado, solidificados no mercado. E vocês não receberam isso como uma concorrência, sim como uma contribuição para a classe jurídica, e não nunca, pelo menos as pessoas que eu tive contato, doutor Ricardo, e como foi você, nunca privaram, nunca negaram de transmitir o conhecimento, a experiência jurídica que vocês tinham, né, que eram anos luz na nossa frente, né, a gente estava se formando e todo aquele ímpeto, e vocês nunca negaram de passar esse conhecimento. Então eu agradeço muito às pessoas que passaram na minha vida e continuam na minha vida, né, que por mais que hoje eu tenha uma certa estrada, um pouco tempo na advocacia, mas vocês vão ter muito mais tempo do que eu tenho, e com isso mais experiência, e com isso eu tenho que realmente baixar a cabeça e sempre estar pedindo a opinião, né, de vocês mais experientes. Mas vou para a pergunta. O que levou à iniciação jurídica? O que levou você a ser advogado? A militância no Rio de Janeiro, a diferença da militância no Rio de Janeiro para aqui, o senhor está aqui há mais ou menos há 16 anos, né? O que levou o senhor vir para a cidade da região de Cabo Frio, e a advocacia aqui. Todas essas, eu quero saber um pouquinho da sua história no mundo do direito. Eu ingressei na faculdade de Direito, né, porque meu pai, meus avós, tios, né, eu venho de uma família de advogados, né, militantes. Né. Meu avô, além de advogado, era professor. Né. Meu pai, advogado, também dava aulas. Então, quer dizer, foi uma coisa natural, né, o ingressar na carreira jurídica. Né. No início, eu até brinco, né, que eu falo, quando meu pai me perguntou no vestibular, meu filho, o que você vai fazer para vestibular? Né, eu, muito jovem, né, falava assim, pô, pai, eu queria fazer educação física. Né. Meu pai, um senhor já, né, falava, meu filho, infelizmente, nossa família não é família abastada, né, temos que trabalhar. A faculdade de educação física não vai lhe garantir, de repente, o sustento que você pretende, que você quer, almeja. Né. Não é melhor, a gente já tem um escritório, pensa bem, vamos nisso. E aí eu ingressei, fiz a faculdade, né, vestibular, ingressei na faculdade, me formei, né, fiz pós-graduação. Se formou no Rio, né? No Rio, me formei no Rio. Minha carreira jurídica se dá no início no Rio, né? Eu sou nascido e criado na cidade do Rio de Janeiro, mas sempre de coração frequentei a região dos Lagos, né? Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, moram no meu coração. Né? E sempre tive essa vontade de vir para o interior. Há 16 anos atrás, né, tive problemas pessoais no Rio com relação à segurança, a esposa grávida, minha primeira filha, e perdi um sogro, e vim aqui dar apoio para a família e nunca mais retornei. Meu pai reclama até hoje disso. Nunca mais quis voltar para o Rio, para aquela loucura do Rio de Janeiro, né? Para fixar moradia, nunca mais eu vou. A título de trabalho, os tribunais são lá, eu tenho que ir lá. Né? A gente milita não só no estado do Rio, mas no Brasil todo. Mas fixar a residência, aquele trânsito, aquela violência, eu preferia a calmaria do interior e o bom dia, boa tarde, boa noite de todas as pessoas que passam pela rua por nós. É verdade, é verdade. Aqui a gente ainda temos esse privilégio, e acho que é privilégio, hoje em dia é privilégio, com tanta violência que a gente vê na rua, todo dia nos noticiários, a gente ainda tem esse privilégio de morar em uma cidade onde praticamente, não todos se conhecem, ou conhece um que conhece o outro, a gente linka todas as pessoas, né, tem essa possibilidade. Doutor Ricardo, hoje, eu esqueci até de falar inicialmente, acho que é emoção aí, mas do tema do programa, foi lá divulgado no Facebook, e o tema do programa é um tema super atual, que é a questão da reforma trabalhista, essa nova, né, reforma trabalhista. E tema atual e instigante para quem nos assiste, porque todos nós somos trabalhadores. Né? Eu sou trabalhador, quem está nos assistindo é trabalhador, você é trabalhador. Né? Às vezes nós advogados não temos uma relação de empregado e patrão, talvez, alguns deles, mas nós temos às vezes
empregados que nos auxiliam, é o nosso motorista, é a nossa secretária, é a copeira do nosso escritório, é um estagiário não entra, mas assim, um advogado que seja funcionário do escritório, e acaba, não tem como a gente fugir dessas relações de trabalho e emprego, né, doutor? Assim, é isso que gira a vida, desde que na vida é vida, essa relação de subordinação, essa relação de empregado e patrão, não tem como a gente fugir muito disso. Não tem né? como. E, há pouco tempo, nós tivemos uma reforma trabalhista bastante criticada, né, e comentada nos noticiários. Mas até hoje, muita gente fala assim, gente, mudou o quê? Não mudou. E nós já tivemos alguns programas esclarecedores, assim, que já vieram pessoas esclarecer sobre essa reforma, mas o tema é difícil de se exaurir, né? E as pessoas ficam realmente pedindo, né, lá no site, no Facebook do programa, doutor, fala sobre a reforma trabalhista, doutor, estou com um caso assim, né, fala diretamente ao programa, e encaixou perfeitamente, o senhor ter aceito o convite para estar exaurindo mais algumas dúvidas sobre, né, a reforma trabalhista. E para isso, eu vou começar logo nas perguntas aqui, né, dos nossos telespectadores aqui que foram enviadas, né, agradecer no início do programa, enviadas através lá do Facebook do programa. E a primeira, doutor, antes de fazer as perguntas, quero perguntar, aí a pergunta é minha, o que o senhor acha, o senhor achou, né, advogado militante na área trabalhista, né, o que o senhor achou dessa reforma? O senhor achou que veio no momento oportuno, veio no momento correto, realmente precisaria haver algumas reformas, mas não dessa forma, ou está excelente, está ótimo? Quero perguntar a sua opinião pessoal, claro, confundindo com até profissional. Doutor Rafael, o que acontece? A reforma vem se dando com o tempo, né? Essa última agora, que foi a brusca, né? A diretriz básica mudou totalmente a direção, o norte do que é o direito do trabalhador. Vem se mudando o quê? Vem se pedindo mais direitos, exigindo isso, aquilo, mas, na verdade, o que hoje aconteceu foi, eu digo que se feriu de morte o direito do trabalhador. Com essa reforma. Com essa reforma. Por quê? Fala assim, vamos tirar os sindicatos atrapalham. Cara, eu até acho também que muitas das vezes atrapalham, mas se fazem necessário. Por quê? A força do capital é muito maior do que a força do empregado. O empresariado, para justificar, fala, não, é caro manter o empregado. Sim, é caro manter o empregado, mas não é caro por causa do salário do empregado. O que é caro são os impostos e encargos. À medida que, se eu pago R$1.000, por exemplo, a título de um empregado, eu vou gastar mais ou menos, a título de taxas, impostos, contribuições, 1.100. E assim você vai. Elevando-se o salário, eleva-se a contribuição, eleva-se o imposto de renda a ser retido. Por quê? Muitas das vezes, o empregado não tem como sequer sonegar nada, porque o imposto é retido lá nele, na fonte. Entendeu? É verdade. Então, para a pessoa não foi... Eu acho que houve um retrocesso. Tem uma questão muito interessante, eu não milito na área trabalhista, mas ouço bastante, né? Também não vou mentir que eu leio sobre direito do trabalho, que seria uma mentira, mas de ouvir. E uma coisa que me causou curiosidade, realmente causa até estranheza, é a questão do livre acordo, né? do convencimento, da convenção, né? Entre o empregado e o patrão. Fala, não, agora o patrão e o empregado, eles podem conversar, o empregado, na verdade, pode conversar e acordar com o seu patrão os dias de férias. Gente, assim, ou eu vivo em outro país, em outro mundo, mas eu nunca vi o empregado acordando nada com o patrão. Assim, particularmente, doutor Ricardo, sou, claro, não tenho experiência na trabalhista, não milito na área trabalhista, né, no direito do trabalho, mas eu vivo a vida, o mundo, né? Eu assim, trabalho desde muito tempo e nunca vi
É como talvez hoje eu tivesse um patrão e falasse para o meu patrão, olha, eu vou querer tirar 10 dias esse mês de férias. Mais 10. Cara, isso não existe. Isso é uma fantasia. Né? O patrão fala, não, você vai tirar 5 dias e pronto. Ah, não, mas ó, doutor Ricardo Braga lá falou que agora eu posso conversar com o senhor. Ah, então pode, então você está demitido. Gente, é isso que acontece. Então, Né? eu vou falar, a minha militância trabalhista, vou explicar até como se deu, Rafael. Eu comecei, né, quando a gente se forma na faculdade, né, aqueles anseios da faculdade, eu adorava a matéria criminal, né? Criminal é a menina, é a namorada do estudante de direito, né? Mas a vida do advogado não é o advogado que escolhe. O advogado simplesmente é guiado por seus clientes. O advogado é guiado pelos seus clientes. Aí você ingressei no escritório do meu pai, né? Meu pai é civilista, meu avô é civilista e meu tio fazia a parte trabalhista, né? A parte das empresas. E sofria, porque não tinha ninguém que ajudasse ele. Meu pai falava, não, trabalhista eu não quero. Aí eu tive lá, meu tio, gosto muito, me ensinou coisas que a gente não aprende na faculdade, o dia a dia, o combate, a vivência. Aí fui lá entender. No escritório, eu tanto militava na esfera da defesa dos empresários, quanto na esfera da defesa e busca dos direitos do trabalhador. E eu nunca vi, Rafael, em 24 anos de profissão, qualquer patrão falar para o empregado assim, ó, você pode fazer o que quer, meu filho. Não, é o patrão que dita as regras. Ele simplesmente fala, lhe paga o salário e quero isso. E quando muitas das vezes, também não paga. Atrasa, deixa de pagar. Hoje em dia, se você deixa de pagar sua conta de telefone, sua conta de luz, seu cartão de crédito, você é cortado disso, cortado daquilo, é cobrado, penalizado, tem multa. O patrão hoje não paga e não sofre penalidade. Ele não paga juros pelo atraso do salário. E não mudou nada. Com a reforma não teve isso. Quer dizer, eu quero saber. As contas têm juros, né? Sim, juros. Porque deveria ter juros, né? Aplicação de multa. A multa devia ser revertida para o salário do empregado. Mas não. Quando se aplica a multa, que eu nunca vi em 26 anos aplicar-se multa pelo atraso de salário, nunca se reverte para o empregado. Vai para o governo. Essa é boa. Mais um dinheirinho, né, lá para o governo. O governo é o sócio bom de toda a empresa. Ele participa sempre dos lucros e dos prejuízos. Ele não participa. É verdade. Isso é muito empresário, né, doutor Ricardo? As empresas, empresários, microempresários, empreendedores reclamam bastante dessa questão do governo. Mas, né, isso talvez seria para um outro tema de programa que a gente vai falar. Eu vou passar para as perguntas, doutor Ricardo. Sim. A gente primeiro para a pergunta da Débora, né? Mas eu já até queria fazer um comentário antes da pergunta do doutor Ricardo. Ele explicou, e é realmente interessante essa questão do início na advocacia trabalhista. E eu tenho amigos que fazem trabalhista, eu até brinco com eles. Gente, é um negócio bom para dinheiro, né, doutor Ricardo? Porque assim, eu brinquei que eu fui umas 2 audiências trabalhistas com ele, acompanhando. E eu fiquei até impressionado. Eu falei, ué, mas é isso? Aí acabou ali a audiência, você ganhou 30% disso, 20%. Aí eu falei, eu vou entrar nessa área também. Ele falou, não, pode ficar na sua área aí que tá ótimo. Não, mas é trabalhoso, quem conhece uma peça trabalhista sabe o quanto vocês têm que discriminar e contabilizar. O advogado trabalhista acaba sendo ter que saber de direito e de conta, na grande maioria das vezes, porque o trabalhador já está ali com poucos recursos financeiros, não tem como pagar um contador para que se faça as contas. Então, o advogado trabalhista, ele acaba realizando aquelas contas sendo embutido ali dentro dos honorários dele. E é um trabalho, foi apenas uma brincadeira dizer que vocês estão ricos, né? Porque realmente vocês estão ricos, né, os advogados trabalhistas, mas né, assim, não é um trabalho fácil ou um trabalho simples, não. É um trabalho realmente que dá muito trabalho, né, no dia a dia. Só vocês têm essa ideia. Eu só fui em 2 audiências com uma pessoa que tem 24 anos de profissão e ele tem quase 15, né, na advocacia trabalhista, e eu brinco com ele, só foi apenas para essa brincadeira. Doutor, vou falar aqui a pergunta da Débora, lá da Vila Nova, doutor. Deve ser lá sua vizinha lá. Continua a obrigatoriedade da assinatura de carteira de trabalho? Ela fala assim, continua essa obrigatoriedade? A legislação atual, né, a alteração não foi... Continua-se sim.
O empregado foi contratado, o empresário tem, né, o patrão tem 48 horas para registrar o contrato de trabalho na carteira de trabalho da pessoa. 48 horas. São 48 horas. Vamos lá. Ele não pode, de forma alguma, ficar retendo esse documento, porque esse documento é do empregado. Né? Por muitas das vezes eu vejo, né, clientes costumais, né? Clientes batendo na minha porta dizendo que o empresário pegou, o patrão pegou a carteira dele e até hoje não devolveu. Mas por que eles fazem isso? Tem algum motivo? Com alguma sinceridade, né, advogando para empresas, eu oriento meus clientes. Pelo amor de Deus, não fiquem com documento de porte do empregado. É o que? Para anotar talvez um dia diferente na carteira? Eu juro que eu falo que é uma insegurança para o próprio empresário. É porque não tem motivo, não né? Tem motivo. O empregado amanhã ou depois, que assim, a justiça do trabalho, ela mitiga muito a favor do reclamante. Porque o reclamante é a parte mais frágil da relação trabalho. Claro. Entendeu? Então, se o empregado diz que a carteira dele está com o empresário, o juiz acredita. Porque o que o empregado ganharia dizer que a carteira não está com ele? E a carteira que a gente faz as anotações todo dia de admissão, isso. salário, assim, horário de trabalho. A vida profissional do empregado, né? Por muitas das vezes, é difícil hoje em dia um empregado ficar 35 anos na mesma empresa. É. Então, ele comprova aquilo no INSS através da carteira de trabalho. Aí, um empresário, às vezes mal orientado, retém, manda para o contador, aí o contador extravia. É um documento, registra. Contrato temporário, carimba ali atrás, bota as datas, bota os prazos, assina e entrega. Porque o empresário está resguardado. Não tem mistério, né? Não tem problema, não tem nenhum. Não tem mistério. Agora, vamos lá. Esse tempo, numa relação de trabalho que fosse... A pessoa vai fazer uma entrevista, aí depois a chamada, ela faz a entrevista para o emprego, aí depois a chamada fala, olha, você vai ser efetivada aqui, você vai ser contratada. Ótimo. Que dia começa? Segunda-feira. Bota segunda-feira. Segunda-feira começa. Você traz a sua carteira de trabalho. Aí a pessoa vai lá, leva a carteira de trabalho na segunda. Então, depois da segunda-feira, até quarta-feira tem que ser entregue ao trabalhador. Isso aí, 2 dias, 48 horas. Entregou, 48 horas. Eu oriento da seguinte forma meus clientes, né, os empresários. Ah, o empregado não trouxe a carteira. Pô, se ele não trouxe a carteira, ele não trouxe o trabalho. Então, deixa ele em casa. Então, nem precisa vir trabalhar. Porque Deus me livre e guarde. Bate uma fiscalização. Ele não está registrado. Ele não está com a carteira, ele não está registrado e não tem a carteira de trabalho dele ali. Quem vai tomar a multa é o empresário. Quem vai tomar a multa é você, meu cliente empresário. Tá vendo, né? Então é importante a gente falar sobre isso, porque muita gente acha que com a reforma, né, talvez seja a dúvida da Débora aqui, né, será que precisa? Talvez, Débora, se o seu empregado, né, não quis assinar sua carteira, eu disse que com a reforma não precisa mais assinar, o doutor Ricardo Braga aqui já respondeu a carteira dele. Essa dúvida. Com as datas corretas de admissão e até o final do contrato. Então já está explicadíssimo. Vamos para a pergunta aqui da Marcela Alvarenga, do bairro Passagem. Obrigado, Marcela. Ela faz uma pergunta genérica, eu acho que vai ser até difícil, acho que foram muitas, mas talvez nas principais. Que mudanças foram essas? Né? A gente botou lá que as principais reformas, mudanças. As mudanças foram várias. Vou falar as principais. Né? Acaba, às vezes, até respondendo... O Rafael até falou uma, olha que ele não é advogado trabalhista, mas ele sabe. As férias foram a mudança. Antes, podia se dividir as férias em duas vezes, né? 2 partes. Isso. Hoje, você pode dividir em 3 partes, sendo que uma tem que ser no mínimo de 14 dias. As outras você pode negociar. Ah, é? Pode negociar. Outra também, horário intermitente de trabalho. Esse, para nós advogados, é péssimo. Porque o patrão fala assim, vou te contratar, mas você vai trabalhar um dia de 10 às 2, no outro dia você vai trabalhar de 4 às 5 e você fica trocando e oscilando os seus horários. Como é que você consegue manter... O chefe que fala, que põe verdade, isso. Na verdade, a legislação, a lei diz que as partes vão acordar, né? Sendo que você sabe muito bem que não é assim que funciona. Eu acho que fica uma utopia, né, doutor Ricardo? Porque as partes vão acordar. Gente, eu nunca vi a parte mais fraca acordando com o mais forte. De forma alguma. Só se ela estiver armada.
Não tô quem, falando quem com tem arma de fogo. quem tem a espada tem o poder. Lógico. Então, quem tem o dinheiro tem o poder. Porque a gente entra num ciclo, doutor Ricardo, que é um ciclo sem fim e, particularmente, eu acho que... Porque é o seguinte, um empregado vai lá... Eu estou falando da sua grande maioria, porque acho assim, mas porque tem grandes empresários, não, executivos que são essenciais para a empresa. Porra, isso é a minoria. A gente, num montante de empregados que existem no país, talvez isso não represente nem 1% de empregados que sejam, né, essenciais para aquela empresa e que, se ao tentar um acordo com o seu patrão, ele está ali livre e já garantido que, se ele sair daquela empresa, ele vai conseguir outra coisa. Ele já tem 30 propostas de emprego. Então, acho que isso não é considerado... Eu acho que quando o legislador pensou nisso, ele deve ter visto muito o filme do dono da Apple, né? Que lá o empregado trabalha a hora que quer, se veste da forma que quer. Eu não quero trabalhar, vou trabalhar de madrugada. E não é assim, né? A nossa realidade, a realidade brasileira é outra. É o empregado laborando de sol a sol, acordando cedo, dando seu suor e torcendo para que aquele emprego seja mantido, para ele poder garantir o sustento da família dele. E quando vai acordar e o patrão fala que não pode, ele vai engolir aquilo. Outra mudança também, para você ver, né? Temos o costume de 1 hora de almoço, né? O que é raridade até a gente fazer com a nossa vida corrida. Mas, em regra, os empregados comuns, eles têm 1 hora de almoço, no mínimo, depois das 8 horas trabalhadas, né? Só que, hoje, a legislação prevê que patrão e empregado podem acordar e diminuir isso. No mínimo 30 minutos. Então, quer dizer, o empresário fala assim, não é só não. Vamos falar assim, você não precisa de 1 hora. Meia hora, tá bom para você? Comer, né? Tá bom para você, meia hora? Você, empregado, vai falar o quê? Não, eu preciso de 1 hora porque eu gosto de cochilar. E ele vai falar, passa no DP para ver suas contas. DP é o departamento pessoal. Vai lá no RH e faz as suas contas lá. Vamos para outras para ver quais são as perguntas, que senão a gente vai ficar aqui e só vai responder essa. É verdade. A gente tem uma pergunta aqui do Pablo. Do Pablo, ele não botou o bairro. Eu falo sempre para nominar as perguntas, os nossos, né, telespectadores, as pessoas que estão acompanhando lá no site, no Facebook do programa, porque é bom, né? Pô, as pessoas estarem participando e o local. Porque isso aqui assistiu também, sai transmitido ao vivo pela internet. Né? O mundo inteiro tá nos assistindo. Nossa, agora você está envergonhado. Não, esses dias eu tive um convidado aqui que foi do Texas, eu não me lembro mais. Eu até perguntei ele se tinha algum parente, que realmente foi um inédito. Né, você falou que a televisão era local, hein? Não, até uma pessoa do Texas, eu não me recordo agora qual era o país, dos Estados Unidos, a cidade, que mandou aqui, não, estou assistindo vocês, tá? Era brasileira, claro, né? E estou assistindo vocês, aí eu falei, poxa, interessante. Até perguntei, ele falou que não tinha parente. Eu não sei o que levou. Dallas, né? Bem lembrado aí, bem lembrou. Dallas. É de Dallas, tá vendo? Internacional. Pô, o negócio tá ficando bom. Vamos para a próxima pergunta do Pablo. Fala se confunde com a pergunta dela. Ela pergunta assim, quais outras mudanças foram feitas? Que ela perguntou, a Débora aqui, que mudanças foram essas, e ele perguntou quais mudanças foram feitas. Eu acho que já foi respondido. Eu vou pular para outra aqui, né, do Alberto. E as férias, teve alguma mudança? Você já explicou, mas... Sim, as férias eram daquele forma, né? O patrão antes não tinha a divisão das férias. Você podia vender as férias, né? Você vendia 10 dias. Agora a pergunta do Rafael. O que é esse raio de vender férias, que até hoje eu não entendi sobre isso? Vender férias é o seguinte, né? As férias é uma curiosidade, né? Você nunca trabalhou, nunca teve carteira assinada. Aí todo mundo fala assim, pô, vou receber as férias, né? As férias nada mais são do que o pagamento antecipado do seu salário. Porque você, o trabalhador, o que acontece? Ele trabalha para, ao final do mês, receber. Então, ele recebe o salário. Trabalhou janeiro, ele vai receber em fevereiro o salário de janeiro. E nas férias, né, por esse grosso modo, eu vou sair de férias em fevereiro. Então, quando em fevereiro eu tiver aquele mês de férias, eu vou receber o meu vencimento de janeiro e vou receber antecipado o meu salário de fevereiro, acrescido de 1/3.
Ah, entendi. Aí eu poderia vender. Assim, eu não quero ficar um mês de férias, eu quero ficar 20 dias. Eu pego 10 dias e vendo para o meu patrão. Meu patrão me indeniza aqueles 10 dias. Ah, agora entendi. Eu vou receber as férias e mais... Vou ficar só 20 dias sem trabalhar. E os 10 E dias? os 10 dias ele vai me indenizar esse valor de trabalho. Que eu vou trabalhar para ele. Porque você recebe para ficar 30 dias. Vamos dizer, vamos dar um exemplo aqui. Eu gosto de botar matemática. Né? R$300 vai ficar 30 dias. Vamos dizer que seja R$10 por dia. Né? R$300 por cada dia, R$10. Aí eu falo assim, não, você é meu patrão. Não, doutor Ricardo, eu não quero ficar 30 dias, não. Eu quero ficar 20 dias. Aí eu recebo R$100 dos 10 dias que eu vou voltar a trabalhar. Isso aí, você vai receber os seus 300 mais... e mais os 100 que você vai voltar a trabalhar. Pô, interessantíssimo isso aí. O pessoal gostava de fazer isso. Até, na verdade, os trabalhadores mais antigos faziam isso da seguinte forma. A primeira vez que o cara tirava férias, ele não queria vender nenhum dia. Ninguém quer vender o dia, eu quero tirar os 30 dias, é porque cansa, passar um ano trabalhando. O primeiro ano de trabalho, ninguém arrancando o couro da gente. Mas aí você vai e recebe aquela bolada, sai com a patroa, vai viajar, né? Vem para Cabo Frio, vem para Búzios, curtir. Quando você regressa ao trabalho em março, que você acha que as contas continuam vindo. Então, você recebeu o salário adiantado, suas férias. Quando você chega a março, você gastou tudo. E aí? Aí o empregado se vê louco. Aí, o tal do vale. Aí vem pedir o vale. Aí no outro ano ele já se precaver e fala, não quero tirar os 30 dias não. Vou tirar só 20, vou vender 10 para poder pagar, honrar com meus compromissos. É verdade, porque um salário de fevereiro que receberia em março você antecipa. Só vai receber salário em abril. Verdade. Aí, e hoje, né? Hoje você poderia negociar. O que eu acho, assim, no meu ponto de vista, eu gosto da proposta. Né, desde que o patrão também deixe eu tirar essas semanas, né, que não são mais férias de 30 dias, semanas, na época que eu posso. Eu acho que descansa mais. Eu acho que umas férias de 30 dias é um período longo. Eu não consigo ficar 30 dias parado. Eu também, eu há de concordar com você, eu acho que férias de 30 dias para a pessoa ficar em casa, só talvez motivado. Eu vou viajar, são 30 dias que eu estou em obra na minha casa, eu vou dar um jeito. Eu acho que assim, motivar das férias, a pessoa tem uma motivar agora, realmente, ficar 30 dias em casa, sem fazer absolutamente nada, parte de cada pessoa, eu também não consigo. Eu fico até com a sensação que eu estou desempregado. Né, que eu começo a ver a sessão da tarde. Os programas são repetitivos, não tem noite jurídica todo dia. Todo dia para assistir, para estar aprendendo. Dando esse conselho aqui de não tirar as férias de 30 dias de férias. Eu acho que essa divisão das férias foi um dos pontos que avançaram. Né, desde que o patrão conceda nos prazos, nos períodos que o empregado também deseja. Né? É verdade. Vou tirar, é porque diminuir a produção, você tirar férias. Coitado do empregado, ele tem culpa disso? Isso aí. Vamos para outra pergunta aqui do Tiago, lá do Jardim Esperança. Tem algumas perguntas lá do Jardim. O Tiago, do Jardim Esperança. E quanto ao intervalo de almoço, também teve alguma mudança? Teve. Infelizmente, o empregado hoje se vê à mercê do patrão. Por quê? Antes a lei obrigava. Empregado que laborava mais de 8 horas, né, de 8 horas em diante, o patrão tinha por obrigação conceder, no mínimo, um intervalo de 1 hora. Hoje, as partes, patrão e empregado, podem sentar à mesa. Já imaginou? Está visualizando a cena? Eu não consigo. Está vendo com o seu. Você vai tirar hoje só que meia horinha, tá bom para você? Não existe isso. Então, ele vai falar, olha só, vão aqui, o contrato de trabalho vai ser esse. É esse. Você tem meia hora de almoço? Você aceita ou não, é simples. O dinheiro é meu. Você que precisa pagar suas contas. Eu tenho dinheiro, eu só quero o seu trabalho. Ainda mais quando a pessoa está entrando no emprego. Está procurando um emprego. Ou um jovem, né? O que acontece? Essa massa jovem, gigante, que vai entrando no mercado de trabalho, que não tem como absorver, a gente não tem empresas tantas assim. É verdade. E o pior, aquele rapaz, aquele senhor, já no final de carreira, que perde um emprego,
que tem não a tem o que família fazer. toda, aquele pessoal, a família toda dependente dele, ele vai o quê? Ele vai aceitar, cara. É verdade. Isso é um absurdo. Esse é um absurdo. Não, é verdade, é verdade. Essa conciliação, tem um termo, né, que falam né, da justiça do trabalho. Foi até que você falou, você visualiza um patrão e um empregado sentando à mesa, tomando café. Horto, você imagina isso, Horto? Um patrão e um empregado sentando à mesa, discutindo. Você imagina? Você imagina? Eu não imagino, não, só se for a sua terra lá. Você é da onde? Ele é lá da terra de Marte. Nem na França, nem na França. E olha só, Rafael. Eu Rafael. não imagino, não, o patrão sentando comigo, tomando um café, uma água, e falando assim, olha, você quer tirar quantas horas de almoço, meu querido? Só a título de comparação, né? Assim, na França, né, em Paris, né, alguns anos atrás, nós vimos que queimaram Paris, né? Tacaram fogo. Aí, poxa, mas por quê? Estão reformando, fizeram uma reforma trabalhista na França. O francês trabalha por dia 4 horas. Aí queriam estender a jornada para 6. Tacaram fogo em Paris. Acho que eu vou mudar para a França, hein? 4 horinhas. Aqui, a gente labora às 8, no mínimo, de segunda a sexta, quando a gente não trabalha sábado e domingo, inclusive. É verdade. E então, aí querem que a gente trabalhe mais. A expectativa de trabalho hoje não é mais 35, hoje tem que ser um conjunto de medidas, de regras, contas. Na verdade, hoje o empregado não se aposenta nunca mais. Ou então quando morrer, né? Que é a aposentadoria eterna. E fora isso, ainda tem, que, né? Vou passar aqui um pouco. As dificuldades agora de nós militantes da área. O empregado bate a nossa porta. Doutor, fui mandado embora, não me pediram, não me pagaram nada, ou não me pagaram parte dos meus direitos, por favor, vê meus direitos. Não assinaram minha carteira. Hoje, nós advogados, como você bem falou, a gente tem que rascunhar a nossa inicial de forma correta. Por quê? Se você ingressar com uma demanda e perder um pedido seu, a outra parte vai ser vencedora e tem honorário de sucumbência para outro advogado. Quer dizer, o empregado paga ao advogado do patrão. Isso é um avanço excepcional. Ímpar nesse país. O empregado está desempregado, não recebeu absolutamente nada, está com a mão na frente e outra atrás, como a gente diz aí no dito popular, ainda vai ter que pagar o advogado do patrão. Isso é uma boa. Eu acho que foi uma boa reforma, eu acho que foi uma boa solução. Vou fazer a pergunta aqui do Glauco, também lá do Jardim Esperança. Nossa, a pergunta é bem interessante, hein, Glauco? Gostei. E quanto à remuneração, quais foram as mudanças? Remuneração aqui, o Glauco está falando em salário. Salário. Né, a pessoa, o que ela percebe e recebe, né, pelo trabalho. Houve alguma mudança? Houve, vamos dizer, uma classe atingida de faca mesmo, de morte. Garçons, por exemplo, né, que tinham... Na sua maioria tem o salário, mas o salário é o piso da categoria que todos os comerciantes, restaurantes pagam. Mas ele viu que o interessante de ser o garçom é ganhar gorjeta. Antes, a legislação previa, né, o entendimento da jurisprudência era que a gorjeta integrava o salário. Então tinha que ser remunerada as férias, 13º, fundo de garantia, com base na média, né? Fazia-se a média dos 12 últimos anos, nos últimos meses, e pagava-se, integrava-se aquilo. O cara hoje recebeu. E a gorjeta é a parte gorda do salário do garçom. Hoje, né, a legislação diz o seguinte, que patrão e empregado sentar-se-ão e vão discutir se a gorjeta vai integrar ou não a remuneração. Quer dizer, ele vai receber a gorjeta, mas os reflexos dela, não. Vai ser pago o fundo de garantia, 13º, as férias, com base no salário. Muito menor. O cara não vai querer nem parar de trabalhar. Imagina, saio de férias que você remunera com o meu salário. Se eu não vivo com o meu salário, eu vivo com a minha gorjeta. Outra mudança com relação também à remuneração, né, que é muito interessante. Antes, o empregado tinha o horário de trabalho dele. Ele entra às 8 e sai às 5. Muitas das vezes a gente sabe que não se trabalha de 8 às 5. Mas aí, imitando-se o direito americano, paga-se a hora trabalhada. Se você não está produzindo, você não está trabalhando.
Por enquanto, eu acredito que isso também não vai ter controle. No Brasil não tem esse controle. Mas chegamos a esse comum. Já imaginou? Eu estou 8 horas à disposição da minha empresa. Porque não chegou material, não chegou isso, não chegou aquilo. Estou aqui à disposição. E não vou receber essas 8 horas, porque eu não produzi. Talvez eu acho, pensando nessa modificação, acho que um modo de controle é reduzindo a carga horária do trabalho e produzindo quase que por êxito. Assim, olha, você tem que encaixotar. Estou dando exemplo, estou pensando aqui agora. Né? A pessoa, eu trabalho numa empresa que eu tenho que encaixotar 30 caixas por dia. Mas eu tenho que estar lá 8 da manhã, sair às 5 com 1 hora de almoço. Mas durante o dia, eu vejo o WhatsApp, nessas 8 horas. Eu fico no computador, entro lá no Facebook, dou uma curtida lá na página do Noite Jurídica, mando pergunta, vou ao banheiro, converso com meu colega. Ao invés das 30 caixas, eu fiz 20. Eu acho que talvez o momento de controle é reduzir. Olha, Rafael, você vai agora trabalhar 4 horas por dia e eu quero essas 30 caixas prontas. Se você não encaixotar 30 caixas, você não recebe. Talvez, assim, reduzir, porque eu vou chegar no trabalho, eu não vou olhar celular, não vou ter nenhum tipo de distração, vou cumprir a meta e vou passar realmente as 4 horas debaixo do chicote. Eu imaginei a linha de produção, né? Pensando nisso, eu imaginei uma linha de produção. Tem um material chegando numa fábrica, tá chegando, eu estou trabalhando. Parou o material, acabou meu trabalho. Então tem que esperar o próximo caminhão para descarregar. Né? Aí se você mora longe do trabalho, você não tem nem assim. Se você mora ao lado, parou o material. Nada. Ótimo. Você só vai receber até essa hora aqui. Então tá bom, então estou dispensado, tá dispensado. Vou para onde? Se você mora perto de casa, vou lá em cá, tomo um café, você me liga. Né? Nesse item, né, antes tinha-se o adicional de sobreaviso. O que é? Nós, advogados, os médicos, se utilizam muito disso. O advogado empregado, o médico que é empregado, que ele sai, mas ele está de pronto atendimento. Tocou o telefone, chegou uma mensagem para os mais antigos no BIP, Pager, Message. Acabou o BIP. Mas aí volta-se ao trabalho. Mas a gente tinha um adicional, para quê? Para ficar de sobreaviso. A gente não podia, nós advogados, médicos, não poderiam sair, relaxar, beber. Não, hoje é meu dia, eu estou de sobreaviso. A qualquer momento, se tocar o telefone, eu tenho que atender o cliente. Isso já hoje acabou, não tem mais. Não tem mais esse adicional de sobreaviso. Você trabalha só pela hora produzida. Porra, que é um absurdo, né? Que muitas das vezes você realmente... Eu acho assim, o sobreaviso, eu acho válido e, na minha opinião, como leigo na área trabalhista, eu acho que tem que ser pago pelo simples motivo. Então, Ricardo, eu trabalho para o senhor no seu escritório. Aí você fala assim, Rafael, o seu plantão é sábado. Mas você não precisa ficar aqui no escritório, você fica em casa. Tá ótimo. Qual é o meu plantão? Rafael, de 10 às 10 da noite, se alguma coisa pegar no escritório, você será o responsável. Tá ótimo, doutor Ricardo. Só que eu não vou à praia nesse sábado, que eu estou sobreaviso. Eu não vou à praia. Não sai. Quem gosta de um vinho não pode tomar um vinho. Pode. Quem gosta de uma cerveja não pode tomar cerveja. Eu não posso ir para viajar para qualquer lugar, ou até para perto. Vamos dizer, se eu moro em Cabo Frio, eu não posso nem, talvez, ir para Aruama. Por quê? Se o doutor Ricardo, meu chefe, me liga, e eu estou num churrasco, tomando um vinho, Rafael, preciso de você no escritório agora que o cliente chegou. Como que eu faço? Como que eu faço? Então eu estou naquele dia, é como se fosse um dia trabalhado, só que em casa. Assim, na minha opinião, eu acho que mas é verdade. A retirada, a exclusão de... Aos 20 e poucos anos atrás, né, quando eu trabalhava no Rio ainda, no início não era o escritório do meu pai que eu trabalhava, era o escritório do meu tio. E um outro tio, ele fazia a esfera criminal, que eu gostava muito. Aí nós éramos vários advogados, né, trabalhando para ele, e cada um ficava um final de semana com o bendito do telefone celular, que na época era um tijolo, que não tinha mais tamanho, à disposição. Falei assim, você pode estar onde estiver. E várias vezes, né, na minha juventude, eu dava sorte de entrar na boate e o danado do telefone tocava. Falei, meu Deus do céu, pagava e já saía. Para onde que eu vou? E você está sob aviso. Muitas vezes, todo final de semana, e todo advogado desse escritório lá do tio Barcelos, todo mundo
que ficava com o telefone, eu acho que ninguém nunca Não deixou recebeu. de atender um telefonema de madrugada no final de semana. Mas essas férias de plantão, eu tenho isso lá no meu escritório lá no Rio. Eu tenho, sempre, todo final de semana, tem os advogados que ficam de plantão. Não no plantão, no escritório. Tem gente que gosta de ir, ficar estudando, etc. Tal, fica lá, tem a estudo, mas ficam em casa sobre aviso. Olha, aconteceu alguma coisa, é você que é o responsável. Até para não ter aquela confusão. Quem vai? Com aquela confusão de ligar. Já está determinado. Justo, já é tá como determinado. o tio Barcelos aí fazia né, no escritório essa organização. Então, Ricardo, vamos para mais uma pergunta aqui do Felipe. Né, o Felipe aqui do bairro Braga. Com relação aos casos de danos extrapatrimoniais, existe previsão? Pô, é uma pergunta bem técnica, hein, Felipe? Obrigado pela pergunta aí. Isso aí deve ser estudante de direito, né? Eu ia falar isso. Ele quer Ou fazer, até advogado. ele quer fazer pegadinha. Ele quer fazer pegadinha. O que acontece? Ó, com relação aos casos de danos extrapatrimoniais, tá enrolando patrimoniais, existe previsão? Vamos lá. Vamos fazer a comparação, né? A CLT de 43 não tinha previsão. Não tinha. Em que pese os juízes, os magistrados trabalhistas... É o bendito dano moral. É o bendito dano Não moral. saiu, eu estava fora do microfone, o microfone estava aqui embaixo. Ele quis fazer pegadinha, estudante de direito. É de estudante de direito. Eu perguntei o que era dano extrapatrimonial na justiça do trabalho aqui. O doutor Ricardo respondeu que é... É o dano moral. Né? É o dano à honra, né? À sua intimidade. A legislação de 43, né? A CLT lá na época de Getúlio Vargas, não tinha essa previsão. Até porque a gente vivia numa ditadura naquela época. Mas hoje, o legislador, tendo em vista que hoje os magistrados aplicam, porque o que não se tem na CLT, o magistrado se utiliza do direito civil e do processo civil. Então, existe o dano, ele tem que aplicar, ele se utilizava disso. Hoje, o legislador, o que fez? Ele adequou. Então, já que ele aplica, vamos nortear. Ele, se eu não me engano, é no artigo 223A até o G. Que houve essas inclusões. A honra, a intimidade, quais os tipos de ofensa. E essa ofensa é balizada aos valores, que falam-se muito em dano moral, absurdo, eu quero 100 mil, 200 mil, 500 mil, não é assim mais. O TST, né, o Tribunal Superior do Trabalho, a última instância trabalhista, ele balizou, sumulou elas. E tem lá, o empregado que ganha salário até tanto, quanto é o dano é esse, ele diz a regrinha, e hoje nós advogados... Ele quantificou o dano moral pelo salário? Pelo salário do empregado e o porte da empresa. E o tipo de dano. Gente, tá. E nós então quer dizer que eu, pobre, tenho um dano moral menor do que o rico, executivo numa empresa Globo. Por aí. Aqui da Globo, por aí. A honra de cada um vale o dinheiro que a pessoa tem. E aonde ela trabalha. Onde ela trabalha. Eu acho que atendeu bem o princípio da igualdade, né? Esculpido a nossa Constituição, né? A isonomia ficou perfeita. É perfeito, né? O rico ganha mais. O pobre ganha menos. Sempre menos. Esse pra mim foi surpreendente, tá? Isso sumulado. Tá. Gente. Então, pior que tá. Houve essa introdução de dano moral. Houve a regulamentação, né? Para orientar os pedidos, o que vai se pedir, qual o tipo de dano, tá tudo lá. Uma pergunta minha, doutor, que eu tô falando fora do microfone, sempre aqui o Orton, sempre dá bronca aqui na gente, tem que falar pelo microfone. Uma pergunta minha, né? Isso aqui é minha, tá? Depois eu vou passar para outra pergunta aqui. Essa questão do dano moral na prática, né? Não no que está esculpido na reforma e nem na súmula do que é TST, aplicado. O que é aplicado. Você vê que há essa aplicação, há essa condenação aos empregados, aos empresários, aos empregadores, né? De pagamento de dano moral, ou o senhor vê ainda um pouco tímida? Vou falar para você, Rafael. A reação dos magistrados nessa aplicação. Acredite se quiser. Não é porque eu milito na esfera trabalhista, mas também dou meus pulos na esfera civil. Os danos morais na esfera trabalhista são, em regra, muito mais altos do que na esfera civil. Mesmo estando simulados? Hoje em dia caíram, diminuíram. Mas mesmo assim são maiores do que
os dados nos juizados especiais. E tem a estipulação dos casos, vamos dizer, o cara que gritou com o funcionário, que sofre um assédio moral, né? Assédio moral. Que denominado no trabalhista. Isso está quantificado, está previsto e quantificado. Aí é só pegar, tabelinha de matemática. Não tem o que errar também. Não tem o que errar, é isso, é tanto. O pedido é esse. E você já viu casos que o juiz não deu? Sim. Também? Porque acontece, tem que se fazer prova. Ah, entendi. E isso é subjetivo do juiz. Se o juiz entender que não houve um assédio moral. Não houve ofensa. Eu não vou nem falar o assédio. Não houve a ofensa à honra, à dignidade daquela pessoa, né, em grosso modo. Ele não dá. Mas quando ele dá, ele pesa a mão. Entendi. É mais salgado que na esfera civil. Isso é bom, porque as pessoas eu já vi em regra, né, pessoas que eu não vou entrar no juizado especial, vou entrar na vara civil, porque eu quero um dano de 100 mil. Você recolhe, paga taxa com judiciária, isso tudo, e o magistrado dá arbitra 5. E o tribunal mantém. É mesmo? O negócio não tá bom, não. Não tá bom, não. O empregado, gente, aí eu canso de falar. Mas é bom, doutor Ricardo, porque aqui a gente está esclarecendo, e as pessoas assim, que não têm o conhecimento jurídico dessas situações, às vezes passam por situações sem necessidade. Hoje, assistindo o programa que vai estar disponibilizado amanhã ou no mais tardar semana que vem, mas não amanhã não, mas mais tardar semana que vem no nosso canal do YouTube. São todas dúvidas reais, do cotidiano. Do que acontece então, na relação de trabalho. Justamente, a pessoa vai lá e vai assistir não só como empregado, como empregador. Com certeza. E todos os dois lados têm que ter uma orientação jurídica para prevenção. A prevenção é o remédio. Né? Com certeza. Vou fazer aqui a pergunta, porque é Bernardo, aí eu vou fazer pergunta. Né? Fazer aqui a pergunta do Bernardo, do centro aqui de Cabo Frio. Ele fala o seguinte: o que o doutor acha das mudanças feitas em geral da CLT? Houve realmente avanços com uma classe política firme? Essa pergunta, Bernardo, acho que a gente conciliou, porque foi a pergunta inicial. Foi inicial. Que eu tinha feito, né, a curiosidade. Como o tempo também já está escasso, eu vou, como o doutor já respondeu logo no início, que eu perguntei a opinião dele pessoal, mas na maior parte eu acho que não houve avanço. Foi bem tímida a reforma. Na verdade, houve um retrocesso, né, que você tirou direitos da classe trabalhadora. Por exemplo, hoje em dia você pode terceirizar a atividade meio da sua empresa. O que é isso? Nós estamos aqui numa produtora de televisão. Eu posso pegar os funcionários, os cameramen e terceirizar de todos. O pessoal da mesa, né, operadora, que sem eles não tem o serviço. Eu posso terceirizar. Vai ficar desempregado. O que acontece? Eu não falo nem desempregado, Rafael. Quer ver o que vai acontecer? O que está acontecendo em regra é simplesmente o seguinte: eu preciso dessa matéria-prima, dessa força de trabalho. O empresário precisa. Ele sabe qual o trabalho que ele faz, que faz necessidade a ele. Mas ele sabe que esse trabalhador também gera ônus para ele. Por quê? É aquela velha história. Reflexo no 13º, eu tenho que pagar 13º, férias, hora extra, isso e aquilo. Eu simplesmente falo o seguinte: como é que é o nome do operador? Do nosso amigo? Arthur. Não, o operador é Arthur. O Arthur tá lá. Eu pego o Arthur, você é excelente, eu quero você. Vou te pagar mais, porque vai fazer um trato bom. Vou te pagar mais um salário, vou aumentar o seu valor. Só que você não vai ser mais meu empregado, você vai ser um prestador de serviço. Você abre a sua empresa individual de operador de áudio. Beleza, Arthur vai gostar, vai aumentar o valor, né? A prestação de serviço. Vamos dizer que eu receba 3 mil, eu te contrato agora por 4, por 5. Mas o Arthur não vai ter mais fundo de garantia, 13º, verbas rescisórias, férias, não vai ter nada. Vai trabalhar de 6 da manhã às 10 da noite. Sem nenhum direito trabalhista. Sem nenhum direito trabalhista. Isso está nessa modificação. Eles falam que fomentou o mercado, mas diminuiu. Se você for no trabalho, né, no Ministério do Trabalho, se fechou de mercado de mão de obra mais de 500 mil vagas. Que eu falo, o cara foi demitido, não que todos foram demitidos e readmitidos através dessa força de trabalho terceirizado. Tem empresa da região que
fez isso. Ah, da teve- nossa cidade. Mas teve um escândalo. Eu não vou nem falar nome que Não. não merece ser comentado o nome Teve um escândalo também de uma instituição de ensino no Rio que fez isso, demitiu de inúmeros professores. Um absurdo. E Contratou todos eles como prestadores de serviço. isso aí, e voltou. E na nossa, Isso absurdo. aí é recorrente. Infelizmente as E pessoas eles falam que é para melhorar o salário. utilizam dessa torpeza, não da torpeza, utilizam dessa providência que a legislação deu a eles, tá se utilizando. Isso também, eu não sei se é certo ou se é errado. Doutor Ricardo Braga, muitas perguntas ainda ficaram. Já acabou? Já acabou. Passou rápido. É igual o programa do Você Júnior. falou, não acreditei. Quando você falou para mim que era 1 hora ao vivo, eu não tinha acreditado, não. Olha, mas eu falo e repito, toda vez que eu falo assim, não, 1 hora ao vivo, as pessoas, mas como que eu vou ficar às vezes 1 hora falando, 1 hora? A gente passa no estalar de dedos. Não parece. Mas sabe quando a gente percebe, quando a gente tem essa percepção que passou no estalar de dedos, sabe por quê? Porque o programa é bom. O programa passou prazeroso. rapidinho, é prazeroso. Então passa no estalar de dedos e realmente foi um sucesso. Doutor Ricardo, o senhor tem Facebook, tem mídia social, porque tem algumas perguntas aqui que ficaram que a gente vai transferir para o senhor, e quem estiver nos assistindo, tiver dúvidas, poder contactar o senhor lá pela mídia social. Meu Facebook é Ricardo Braga. Ricardo Braga. Então pode procurar lá o doutor Ricardo Braga. É fácil, só botar lá na pesquisa Ricardo Braga. E também o doutor Ricardo Braga está seguindo a página da Noite Jurídica. É só me procurar lá também. É só também procurar lá nos seguidores da página Noite Jurídica do programa, que vocês vão encontrar todas as perguntas. Tem para mais de 20 perguntas aqui. Eu vou Todas transferir. vão ser respondidas. Todas, tenho certeza disso, vão ser transferidas para o doutor Ricardo, e o doutor Ricardo vai fazer essas respostas aí pessoalmente a cada pessoa, né? Antes de finalizar e passar para as considerações finais, eu quero falar de 2 restaurantes aqui, e eu sempre venho repetindo reiteradamente, para quem não conhece, lá conheceu, eu já até prometi aqui um jantar, né? Para o Arthur, para o Horto, para o Fabiano, né? Eu vou levar vocês, é só ter um pouco mais de tempo, porque eu vou sair daqui e já tenho uma outra reunião para ir. Não, para com isso. Não é verdade, não é verdade. Não é verdade. Né? Mas eu quero falar lá da Minha Cozinha Gourmet. Quem não conhece, é uma excelente opção de carnes, variedade de comidas que a gente chama de rápidas, né? Vende no saquinho, é só botar. Gente, vocês têm que ir lá experimentar. Um convidado que era do Rio veio para cá, o defensor público, veio ao nosso programa e falou: pô, Rafael, tô com água na boca para conhecer o Minha Cozinha Gourmet. Mas quem não conhece, está com várias promoções durante a semana de happy hour, sábado do trabalho, passa lá. Quem gosta de tomar uma cervejinha, um refrigerante, Rafael, um suco, eu sabia que era ali no Braga, mas não, mudou, né? Minha Cozinha Gourmet mudou. Agora tá lá no antigo, onde é o Chico's Restaurante. Sei. Quem conhece o Chico's Restaurante, onde tinha Lux Fotografia, é um prédio famoso, do lado do supermercado econômico. Bem no centro. No centro de Cabo Frio. Quem não conhece, hoje está com a opção também de fazer lá na hora, você está aberto para almoço, está aberto para o jantar. Excelentes promoções, né, no happy hour lá, de balde de cerveja, e promoções realmente válidas, tá no preçaço. Né? Quem não conhece, nada melhor do que chegar lá no Minha Cozinha Gourmet, pedir aquela carne, pedir uma cervejinha, tomar lá até só para relaxar no final do dia, e voltar para casa. E também aberto aos finais de semana. Quem não conhece, eu falo, afirmo e assina onde vocês quiserem. Pode passar lá e vocês não vão se arrepender de forma nenhuma. E também de um outro restaurante, esse infelizmente, né, não abre todos os dias da semana, mas é o de um grande amigo meu, mas que também tem um frango maravilhoso, que é uma opção aí para vocês aos finais de semana, sábado, domingos e feriados, né? Eu chamo ela de TV Au, né? Porque né, que a gente lá fala na Vila Nova. Isso, a televisão de cachorro, né? Que fica lá naquela frangueira, né? E o cachorro fica ali só vendo o frango. Mas olha, eu também posso afirmar, e vou ser sincero, eu não gosto de frango assim, né? Não me apetece. Mas eu fui, experimentei e afirmo que é delicioso. Aquele tempero lá também, os donos lá não ensinam pra ninguém, tá? O tempero é deles, o tempero da vovó lá, do vovô, sei lá de quem é aquele tempero, mas o tempero é maravilhoso. Também faz entrega. O Horta é uma excelente opção, Horta. Final de semana, às vezes, não quer que a patroa cozinhe, passa lá na Vila Nova. Na Vila Nova, eu me esqueci o nome daquela rua. Alex Novelino. É ao lado daquela farmácia Raia. Drogaria Raia. Então, Alex Novelino é aquela que vai em direção à praia. Né? Quem não conhece ali na Vila Nova, o Alex Novelino em direção à praia. Tem a Drogaria Raia, que fica na Teixeira de Souza, né? Na esquina. Então, você pega a Alex Novelino, é logo ali, à esquerda ali.
do lado, vocês vão ver ali, tem sempre... Parou do lado da farmácia, tá ali. Tem um totemzinho ali falando, gente, vai lá experimentar, e um preçaço. Se eu não me engano, acho que é 25. E tem costela também. O senhor já foi lá, né? Já, é bom demais. É costela, é bom demais. Gente, uma excelente opção e vem muito bem servido. Pode ir lá e até só não pede desconto não, que já está num preço bom pra caramba, hein? Mas também uma ótima opção. Mas, infelizmente, é só os finais de semana e feriados. Então, quem não conhece, pode ir lá. Doutor Ricardo. Foi um prazer. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Espero ser convidado outras vezes. Para falar de outros assuntos. Convidado do senhor é sempre. A sua cadeira está cativa aqui ao nosso programa. Né? Muitíssimo obrigado por estar recebendo o senhor. É uma honra para mim, com toda sinceridade, né, estar recebendo o senhor aqui no nosso programa. Eu não falo que não é meu programa, e eu faço questão de repetir isso. O programa não é meu. O programa é da sociedade cabo-friense, da sociedade que vê, da população que vê lá no canal do YouTube, porque a gente está fazendo aqui uma função social, que é o quê? Dirimir, disseminar conhecimento jurídico à população. Então não é um programa meu, é um programa nosso. Né? Então eu agradeço imensamente todos os convidados que se prestam a sentar aí, a doar 1 hora do seu tempo diário, né? Um dia, mas sabe a vida corrida que nós temos, é doar esse tempo para estar transmitindo um pouco desse conhecimento. Então, agradeço imensamente a presença do senhor aqui e espero estar recebendo o senhor aqui novamente, ou comigo, ou com os outros apresentadores, ou o senhor até apresentando um amigo. Isso aí, sinta-se à vontade. O intuito é o quê? Disseminar o conhecimento jurídico para a população e que também a população faça cumprir. A gente vem aqui, dissemina o conhecimento jurídico, está aqui todas as quintas-feiras, ao vivo, os convidados vêm, a gente fala sobre temas super relevantes, mas é para você que está aí nos assistindo cumprir, fazer valer os seus direitos. Procurar um advogado, procurar a defensoria pública, procurar núcleo de prática jurídica, procurar os seus direitos. Não adianta nada a gente estar aqui disseminando conhecimento jurídico, transmitindo conhecimento jurídico, sem que vocês façam valer o seu direito. Né, doutor? Procure um advogado, não o rábula. É verdade. Que tem muitos. É verdade. Se passando. O rábula é aquele que não tem formação jurídica, mas diz que entende tudo de direito. Tem muitos, inclusive na nossa região. Doutor Ricardo, passa para as considerações finais, que o nosso tempo ali, o Horto quase já está atacando a cadeira em cima da gente. Poxa, que isso. Eu agradeço o convite. Excelente programa. Achei até que podíamos falar mais, né? Se estender mais, mas vamos deixar a casa. Só que é uma fortuna aqui o horário desse programa aqui dessa televisão. Eu vou ter que... Já me deixo já de prontidão, quando puder vir aqui falar com vocês. Ah, então, ótimo. Olha, promessa é dívida, hein? Não faz, você não é polícia, é advogado. Quem promete advogado vai ter que cumprir. Então, um abraço. Toda a população. Gente, muitíssimo obrigado pela presença, pela participação de vocês na página do Facebook do programa. Muitíssimo obrigado por vocês estarem aí nos assistindo, estarem participando do nosso programa. Eu não tenho como agradecer esse carinho de vocês, externado, né, e expresso pelo Facebook do programa. Né, toda vez eu tenho entrado, respondido dentro do possível, né, as perguntas, transmitindo as perguntas a outros profissionais da área jurídica e agradecendo imensamente o carinho de vocês, né, durante todos esses anos aí no programa Noite Jurídica, principalmente durante esses últimos tempos, né, desde a formação da página no Facebook no programa Noite Jurídica. Gente, agradeço imensamente. Até quinta-feira que vem com mais um programa exclusivo e inédito. Um forte abraço, fiquem com Deus e um bom final de semana.